ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo. Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Voltando à Base aqui no Fala Mongaguá. É um prazer ter você aqui conosco. E desde o início eu quero já pedir a você que clique, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal. E o tema de hoje, para não perder tempo: Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está ouvindo a oração das pessoas? Que pessoas? Deus rejeita a oração? Será? Então hoje nós vamos tratar deste tema que é extremamente importante, porém muito pouco falado, né? A gente está preparando aqui um outro programa que é as coisas da Bíblia que ninguém fala. Essa, por exemplo, este tema de hoje é muito importante, tem a sua abrangência aí, né? De forma global, porque vai tratar e nos ensinar sobre se Deus de fato ouve a todos, se não ouve, como é que isso funciona, né? Quantas pessoas você não conhece e que diz assim, não, Deus ouviu a minha oração, não, quando eu oro, aí Deus responde, ou quando eu preciso, eu falo com Deus. E a pergunta é, será que Deus responde mesmo? Será que Deus está ouvindo a sua oração? Se você tem dúvida, fique comigo e nós vamos esclarecer hoje aqui no Voltando à Base. Nós vamos voltar à base e entender um pouco melhor sobre estas questões, ok, pessoal? Então, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente, isso é muito importante, isso gera engajamento e isso faz com que os algoritmos aí entreguem este programa para um maior número de pessoas, beleza? Bom, então vamos lá. Quais são as pessoas que Deus talvez rejeite a oração? Elas existem, né? Será que todo mundo que ora, Deus responde? Como é que funciona esse mecanismo? A gente tem falado aqui, né? Eu falei aqui na semana passada sobre a transigrejas, né? Ou os transevangélicos, seriam aí as pessoas que se identificam como evangélicos ou como igreja. Hoje, neste mar, né, de liberdade que temos e tantas igrejas, tantas instituições, e aí eu vou falar aqui, vou tentar restringir aqui aos evangélicos, né? Tanta igreja evangélica aqui, digo isso porque sou um pastor, então estou falando dentro da causa. Tanta gente, né, que hoje se autodenomina, se autonomeia um evangélico. E eu tenho também aqui batido na tecla que evangélico é uma coisa, cristão é outra, enfim. Dentro dessa miscelânea de pessoas, de assuntos, de liberdade e de expressão, de crença, né? E isso não necessariamente reflete ao cristianismo. A pergunta é, Deus está ouvindo a minha oração? Tem até uma cantora famosa, né, no meio gospel, que tem uma canção que ela dizia isso, né? Deus não rejeita a oração. E aí a pergunta é, será que Deus não rejeita mesmo? Na música, Deus não rejeita. E na vida prática, como é que isso funciona? E obviamente que uma vez aqui a gente abordando aqui, fazendo este prefácio aqui do programa de hoje, a gente abordando de maneira generalizada, nós vamos agora, você já entendeu o contexto, né, do que estamos falando, nós vamos agora tratar do assunto com mais propriedade. E, como sempre, para que não fique na minha opinião, nós vamos às escrituras. As escrituras que também já foram aqui demasiadamente explicadas, já debatemos, já explicamos, já falamos sobre a veracidade, a autenticidade, a clareza, a verdade das escrituras, não é? Você, se ainda não assistiu, pode procurar aqui no canal que você vai ver aqui muito assunto do programa Voltando à Base no canal Fala Mongaguá. Você vai ver muito assunto aqui tratando sobre a verdade das escrituras. Do jeito que elas são, né? E não do jeito que a gente acha que é, não com a nossa própria interpretação. Isso é muito importante, eu quero frisar aqui e deixar claro mais uma vez. A cada conversa que eu tenho por aí, em ambientes extra-igreja, né? Fora da igreja,
principalmente com pessoas não evangélicas ou não cristãs, quando a gente vai falar alguma coisa sobre as escrituras, né, as pessoas às vezes elas dizem, mas vai saber se a Bíblia é, eu falo sempre o seguinte, eu falo assim, olha, o debate sobre a veracidade, a autenticidade das escrituras, ele já foi vencido, né, e eu até brinco, eu falo, tem um programa que eu falo sobre isso. Eu lembro-me que na adolescência, com um amigo, a gente brincava assim, tem um DVD que explica, né, tá no DVD 2, 3, enfim. Hoje, né, a questão já temos aí um programa tratando desse assunto, não vamos aqui tomar mais tempo e perder tempo reexplicando, né, essas questões e, portanto, vamos aí tomar sim, né, como base as escrituras para que nós possamos voltar às escrituras, voltar à base e entender como é que funciona essa questão da oração, né? Deus não rejeita a oração, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a oração de qualquer pessoa que ora, Deus ouve. E mais, né? Se ele ouve, ele responde. Então nós vamos aqui tratar de alguns tipos de pessoas que tratam especificamente deste assunto, ok? Primeira pessoa que Deus nos informa, nos ensina em relação à questão da oração. Eu vou já direto ao texto para que você não fique aí no meu ponto de vista, na minha opinião. Olha só, Provérbios 1, adoro o livro de Provérbios, do verso 28 ao 31 diz assim, olha, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Então, o que é que Deus está escrevendo, dizendo para nós aqui através da sua palavra escrita? Ele está dizendo para um grupo de pessoas, que pessoas? As pessoas que recusaram o conhecimento. Olha só. Então, a gente aqui já começa a entender que sim, Deus rejeita, Deus não ouve a oração de todo mundo. Então, a primeira pessoa ou grupo de pessoas que Deus não ouve a oração, né, ou não responde à oração, são as pessoas que rejeitam o conhecimento. E é interessante porque nós vemos dentro, né, de muitas e muitas igrejas evangélicas, as pessoas devotas da religião, pessoas comprometidas com a religião, mas pouquíssimo comprometida ou quase nada ou não comprometida com o conhecimento. Ou seja, recusam o conhecimento. Olha só que interessante, vou ler novamente. Deus disse assim, olha, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Olha só, ele não vai responder àqueles que chamarem a ele, né? Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Deus está dizendo assim, eu vou me esconder de vocês. Vocês vão falar comigo, eu não vou responder, vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Não vão me encontrar. Vocês quem? Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Então, tem pessoas que não querem conhecer a Deus através da sua palavra, né? E esse tipo de pessoa é um grupo de pessoas que Deus está dizendo, eu não ouço a oração de vocês. Vocês vão orar, eu não vou responder. Vocês vão me procurar e eu não serei encontrado de vocês. Olha só, vocês não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Quer dizer, aquilo que vocês fizerem, vocês vão colher o resultado. Eu não estou com vocês. Então aqui, a gente já começa aqui, veja, eu não tenho por objetivo aqui, né, de fazer qualquer tipo de segregação e também não é nenhuma questão religiosa, é só uma questão de a gente ler as escrituras e entendê-la como ela de fato é. Então Deus traz um grupo de pessoas e diz assim, olha, eu não vou ouvir vocês me chamarem, e quando vocês me procurarem, vocês não vão me encontrar também. Por quê? Porque vocês desprezaram o conhecimento, quer dizer, não quiseram conhecer a Deus. Deus está dizendo assim, agora é por conta e risco de vocês, vai do jeito que vocês querem. Porque eu até digo aqui, em algumas oportunidades, eu pude dizer que Deus não quer obrigar ninguém a nada, Deus não obriga ninguém a nada, né? Deus não obriga ninguém nem mesmo a estar com Ele, né? Você tem a liberdade de não querer, eu não quero andar com Deus, né? Como nós lemos aqui no texto. Você pode desprezar. Eu posso estar toda quarta-feira aqui explicando para você sobre as escrituras, trazendo conhecimento para você,
E você simplesmente pode não assistir, pode não rejeitar, você pode não querer, mas para mim isso aí fala muito, né? Muita coisa e tal, então as pessoas acabam rejeitando. Então, um primeiro grupo que nós vemos aqui hoje, de que de fato Deus não ouve a oração. Qual é o grupo? Aquelas pessoas que não querem ou recusam o conhecimento, né? Então, assim, a gente precisa conhecer a Deus e nós precisamos fazer isso através das Escrituras, nós precisamos fazer isso de uma maneira adequada e uma maneira coerente, né, para que possamos aí aprender a como caminhar com o Senhor, ok, pessoal? Segundo grupo que nós vamos tratar aqui, né, está descrito lá no livro de Provérbios também, no verso 28, no capítulo 28, no verso 9, que diz assim, ó: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, temos um segundo grupo aqui que Deus não ouve a oração. Para você não esquecer, o primeiro grupo, o grupo dos que recusaram o conhecimento. Segundo grupo, que Deus não ouve a oração. Está aqui em Provérbios 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Ou seja, você tem a oportunidade de ouvir a palavra, mas o que é que você faz? Você desvia, você não quer. Este é o grupo dos ignorantes, aqueles que ignoram, né? Não querem ouvir as Escrituras, não querem ouvir de Deus, não querem conhecer sobre... Aqui, obviamente, o autor se refere à lei, né? Então, só por uma questão aí de adequação temporal, nós cristãos não vivemos a lei de Moisés, nós vivemos na graça de Cristo, e aí a graça nós encontramos quando lemos as Escrituras, quando lemos a palavra referente a Jesus Cristo. Então o Novo Testamento, a palavra, a graça. Então a gente pode entender aqui tranquilamente, né, e perceber que há um segundo grupo de pessoas que Deus ele não ouve a oração, né? Quer dizer, e além de não ouvir, a gente, ao traduzir aqui ou trazer o significado da palavra abominável, abominável significa que não se pode suportar, que é insuportável, que provoca repulsa, execrável. Olha só o que a Escritura está dizendo. Se alguém desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isso, né, nos traz aí uma clareza do conhecimento, nós podemos conhecer aí as Escrituras, conhecer a Deus e perceber que sim, além do grupo daqueles que rejeitam o conhecimento, nós temos o grupo daqueles que ignoram as Escrituras. Quantas vezes nós já sentamos, talvez você sentou com alguém para explicar sobre as Escrituras, não é? E aí a pessoa não quer ouvir, não quer saber, enfim, ninguém nunca tem tempo para a Bíblia, ninguém nunca tem tempo para voltar à base, ninguém nunca tem tempo, né, para ir à igreja, para estudar a palavra, ninguém nunca tem tempo, mas tem uma capacidade de expressar opinião sobre um assunto que inclusive não conhece muito grande. E quantas pessoas, né, não comentam, né, não relatam, né, experiências, pessoas que não conhecem as Escrituras, pessoas que se desviam das Escrituras, quantas dessas, né, afirmam claramente, né, verbalmente, que em determinado tempo em sua vida, em determinado momento, orou, inclusive, olha, Deus respondeu. Eu lamento, né, contrariar aí a sua expectativa ou até a sua afirmativa, e tudo bem, alguém aqui vai dizer, não, eu tenho certeza, foi Deus que ouviu. Se a sua certeza, ela é mais importante, mais verdadeira do que as Escrituras, então ok, você tem um Deus que falou contigo. Porém, o que as Escrituras dizem é que, se alguém desvia o seu ouvido de ouvir a palavra, esta oração deste alguém, ela é abominável, execrável. Deus não ouve, Deus repulsa, Deus não gosta, Deus não quer. Então, eu sei que talvez pareça, né, um pouco pesado este tema, este ponto, essas considerações, mas isso é muito importante. Então, obviamente que estamos trazendo aqui pontos, né, ou grupos de pessoas que não conhecem
ou pessoas que rejeitam o conhecimento, pessoas que ignoram, pessoas que não querem entender ou ouvir. E isso é muito importante, por quê? Porque isso atinge ou alcança um número extraordinário de pessoas, alcança muita gente, né? Quem é que não conhece aqui, de repente você está ouvindo, vendo o programa hoje, quem é de nós que não conhece alguém que não está nem aí com as escrituras, que não conhece as escrituras e que não quer ouvir das escrituras, não quer saber das escrituras? Quantas pessoas, né? Mas agora você já sabe, as pessoas que desviam o seu ouvido da lei, até a sua oração é abominável. Então, além de Deus não responder a oração, neste caso, as escrituras nos apresentam que as orações elas são abomináveis, né? Quer dizer, está além ainda do não querer ouvir. Uma coisa é ignorar, Deus ignorar, eu não vou ouvir, né? Vocês vão me procurar e não vão me encontrar, vocês vão falar e eu não vou ouvir. Outra coisa é Deus dizer, olha, se vocês não querem ouvir minha palavra, até a oração de vocês ela é abominável, eu não quero, me causa repulsa, eu nem quero ouvir esse tipo de coisa, não converso. É fantástico isso, é extraordinário. Mas fique aí até o final, não desanime não, hein? Talvez você está no grupo daqueles que recusam o conhecimento, talvez você está no grupo desses que ignoram a palavra, e a gente vai ver lá no final se tem jeito ainda para a gente reverter essa situação ou não, ok? Então fica até o final, não esquece, se inscreve aqui no canal, curta aqui o canal e comente, e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo extraordinário. Bom, vamos lá. Mais um grupo de pessoas que supostamente tem alguma relação aí também com a questão da oração. Olha que interessante. No livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 15, diz assim, olha. Quando vocês estenderam as mãos em oração... Desculpa, vou repetir aqui. Quando vocês estenderem as mãos em oração... esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Olha que interessante. Quase todo programa evangélico que você assistir vai dizer para você assim, não, vem para a igreja, vem aqui, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e tal. Você que está sofrendo, vem para a igreja e Deus vai fazer uma obra. Né? Então, por que eu digo que isso tudo é uma grande farsa, uma grande bobagem, uma grande falta de conhecimento das escrituras? Olha o que diz o texto, não é o que diz a pessoa, não é minha opinião sobre. Olha só o que Deus diz lá em Isaías. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Obviamente, Deus vai explicar na próxima linha, ele diz assim, as suas mãos estão cheias de sangue, né? Então, que grupo é esse que Deus está falando aqui, que ele não vai ouvir as orações? E ainda que você intensificar, ele diz, eu não vou ouvir mesmo que você intensificar as orações. Este é o grupo dos hipócritas. Por que o grupo dos hipócritas? Porque Deus disse aqui no mesmo texto, as suas mãos estão cheias de sangue. Claro, tem um contexto para essa mensagem aqui, mas são pessoas que, na verdade, não estão alinhadas em propósito com Deus, né? Tem pecados em suas mãos, pessoas que fazem o mal, praticam o mal. Deus estava dizendo, olha, vocês estão com as mãos de sangue, não tem como eu ouvir a oração de vocês. Então, quer dizer, as pessoas são tão hipócritas que elas estão com a sua vida da maneira que querem, elas estão tomando as suas decisões, elas estão fazendo ou cometendo maldades, cometendo, né, coisas que, enfim, eu não vou dizer que agradam a Deus ou não, eu vou dizer assim, coisas que não são justas talvez, né, coisas que não deveriam fazer. Todo mundo tem um senso de justiça, todo mundo sabe o que deveria e o que não deveria fazer. Todo mundo dentro de si tem um pouquinho de Deus aí. Todo mundo tem um DNA de Deus e sabe o que não deve fazer. Faz porque é mal, né? A própria Escritura diz que nós nascemos com o coração inclinado para o mal. Então, o que ocorre? O que é esse grupo aqui? Como é que Deus está tratando com esse grupo? O grupo dos hipócritas. Por que o grupo dos hipócritas? Estão fazendo pecado, estão cometendo pecado, estão com as mãos sujas de sangue e estão querendo orar. Aí Deus diz para ele assim, olha, quando vocês estenderem as suas mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, eu não vou ver vocês orando. Mesmo que vocês multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue.
Ou seja, é preciso, né, para que você possa ter aí a sua oração atendida, você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Então, mais uma vez, nós estamos trazendo mais um grupo aqui, né? Nós falamos daqueles que recusam o conhecimento, nós falamos daqueles que ignoram a palavra, eu não sei se eu vou lembrar todos até o final, e nós agora estamos falando dos hipócritas. Quais são os hipócritas? Que estão fazendo o que é mal e estão lá orando. Por isso que eu digo, não adianta tu ir para uma igreja, para essas igrejas, mega igreja, vai lá, não, vou orar aqui, não sei o que lá, né? Orar e não manifestar os frutos do arrependimento das coisas erradas que cometeu, não vai adiantar. Deus não vai ver a sua oração e Deus não vai ouvir a sua oração. Qual é esse grupo? O grupo dos hipócritas. E aí, será que você se identificou com algum desses até aqui? Vamos para mais um? Outro grupo importante que está descrito lá no livro de Jó, capítulo 35, verso 12 e 13. Diz assim, olha só que interessante. Clamar, tá orando. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Então assim, tem mais um grupo ou dois aqui, né? Aqueles que fazem as coisas por vaidade, aqueles que são maus. Então uma pessoa que é má, Deus também não ouve a oração desta pessoa. Então, por isso que eu disse lá no começo, né? Eu fiz uma pergunta, né? Será que Deus ouve a oração de todo mundo? Bom, até aqui nós trouxemos 4 textos aqui que comprovam aqui dentro das escrituras que não. Deus não ouve a oração de todo mundo. Ou seja, mais um texto claro e clássico. Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Se você é uma pessoa que vive e trata outras com arrogância, pode se considerar dentro do grupo dos arrogantes, né? Ou dos vaidosos. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Então aqui nós temos mais um grupo de pessoas que Deus também não ouve as orações. Você vê que interessante? Eu tenho certeza que quando iniciamos o programa, você talvez tenha pensado, poxa, será que ele não errou o tema? Será que é sobre isso mesmo? Será que Deus ele fala que não ouve a oração? Sim, Deus fala que não ouve, explica e traz aqui, né, quem são ou quais são os grupos das pessoas as quais ele não ouve a oração. Ok, pessoal? Mais um texto aqui, mas antes disso eu vou fazer uma pequena pausa para tomar uma água. Aproveita aí, né, se o assunto tá bom, aproveita para compartilhar no WhatsApp dos seus amigos, familiares, inimigos. É muito bom, é um conhecimento aqui bastante aprofundado e eu tenho certeza que muitos pastores não falam, que muita gente não fala sobre isso e até em algumas pessoas talvez nunca nem ouviram, né, a respeito disso. Por quê? Obviamente, né, pega-se aí as coisas mais favoráveis, aquilo que agrada aos olhos, né, ao coração, e aquilo se coloca, né, para dentro, aquilo se aceita e se recebe com clareza. Mas aqui é importante a gente saber, né, que Deus, ele de fato, existem grupos aos quais ele não ouve a oração, que ele rejeita e que até ele abomina a oração de algumas pessoas. Mais um grupo de pessoas que Deus não ouve a oração. Está lá no livro de Isaías também, 59, verso 2. Diz assim, olha, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, qual é o grupo destacado aqui nas Escrituras que Deus não ouve? O grupo dos pecadores, é óbvio, né? Não deixaríamos de fora aqui. Olha só, Deus fala assim, olha, as maldades que vocês estão cometendo, elas afastam o meu rosto de vocês. Então não tem, sabe aquele negócio, por exemplo, a pessoa vai, sei lá, tá numa situação péssima, ou sei lá, um criminoso, e de repente, ó, não, orar para Deus abençoar, né? Não, Deus não tem pacto com, Deus não tem acordo com quem faz o mal, né? Então assim, faz o mal, faz o mal. Eu não estou dizendo aqui de uma questão de um arrependimento genuíno, porque
quem se arrepende, né? Ele se arrepende e ele se desvia do caminho, ele se converte, ele converte o caminho, ele vai por outro caminho, ele vai andar agora com Cristo e ele tem uma outra vida. Agora, as pessoas que rejeitam o conhecimento, rejeitam as escrituras, são arrogantes, são maus, né? São más, essas pessoas, de fato, Deus não ouve a oração. Então vamos lá, Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês do rosto dele, os seus pecados, e por isso ele não os ouvirá. Então, se a pessoa ela é uma pecadora, inveterada, é alguém que não quer compromisso com a palavra, não lê a palavra, não ouve a palavra, ela não conhece a palavra, né? Se a pessoa é alguém que não tem conhecimento da palavra, e essa pessoa é uma pessoa que faz o mal, pratica o mal, ela peca. E este pecado afasta, este pecado impede. Tá aqui, ó. Por isso ele não os ouvirá. Então é importante nós entendermos, né, esclarecermos aqui quais são, né, os grupos de pessoas aos quais Deus não tem dado ouvido. E a gente precisa aprender quais são, porque talvez você está dentro de um grupo desse. Né? Talvez você achou, não, mas eu estava orando e estava respondendo, eu orei a Deus, né? Mas pelo que a gente está vendo aqui, de fato, estes grupos de pessoas, ou essas personalidades, né, que compõem estes grupos, elas não são ouvidas de Deus, ok, pessoal? Bom, agora tem um aqui que é extremamente importante, eu sei que mexe com muita gente, inclusive dentro das igrejas e fora delas. Né? Então, assim, aqui a questão é uma globalização de um grupo de pessoas especial que, com certeza, né, sofre muitos ataques do mal, ataques do diabo. Né? Então, é uma coisa muito interessante, que é o grupo, olha só que interessante, dos casados. Você é casado? Você é casada? Olha o que a Escritura diz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, do mesmo modo, marido, né? Porque você tem aí as mulheres também, que tinham aí que ter algumas orientações, tiveram orientações aí acima no texto. Mas olha só, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. E esse texto aqui, ele abre aqui o precedente, uma porta aqui para um outro assunto que não é o tema desta noite, que é interessante, né? Essa questão da igualdade. A mulher é igual ao homem e tal, ela é em direitos, mas de fato, né, a mulher e o homem são seres diferentes em si, né? E a Bíblia diz isso. Olha só, homens, maridos, tratem as suas mulheres com honra, como parte mais frágil. A mulher é mais frágil que o homem. Alguém discorda? Né? Por mais que a mulher se empenhe em todas as questões, e ela pode, ela deve, nós temos visto aí esportistas pelo mundo inteiro, né, mulheres desistindo das lutas com homens trans. Por quê? Se identificam como mulher e vão para os esportes. E ainda bem que tem muita mulher que é mulher mesmo, que é mulher de verdade, e que se posiciona, né, contra, porque biologicamente a mulher vai estar desfavorecida em lutar com um homem, mesmo que tenha o mesmo peso, né? E quem diz isso não sou eu, viu? Quem diz isso, por exemplo, é o Dr. Alessandro Loyola, que explica muito bem, é médico, explica sobre este assunto e vale a pena você dar uma olhada nisso. Enfim, e olha só, para não fugir aqui do tema principal, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha aí, mais um grupo de pessoas que Deus não ouve oração. Que grupo é esse? O grupo dos casados que não honram a sua esposa como vaso mais fraco ou mais frágil, né? O grupo dos homens que não tratam as suas mulheres com respeito, com honra,
né? Então, assim, de repente você é um homem e você está acostumado a ser grosso com a sua família, você bate na sua esposa, né? Você é aquele cara violento. Às vezes você não bate, mas, né? Uma palavra vale mais do que 1000 tapas, né? Já é o suficiente, né? Já cria um clima dentro de casa, enfim. Então, olha só, e se você é um homem casado, né? Você precisa compreender que se você for alguém que não é sábio no convívio com a sua esposa, Deus não vai ouvir a sua oração. Por isso que eu digo, não adianta, não tem como, né? Você ser alguém que é casado e dizer que é de Deus e viver de mal no casamento, né? O casamento cristão, ele tem que perdurar, ele tem que acontecer. E aqui não se trata de você aceitar, né? Vamos dizer assim, as imperfeições ou os defeitos do outro. Não é questão de aceitar a imposição do outro, né? É onde cada um, na verdade, vai trabalhar em si para se autoconstruir, ser o melhor para o outro. Eu, quando realizo cerimônias de casamento, né, eu sempre pergunto para os noivos, né? Você está casando por quê? As noivas, principalmente, geralmente, elas vão dizer assim, para ser feliz. Na verdade, nós precisamos nos casar para fazer o outro feliz. Quando nós conseguirmos identificar ou modificar esta componente do casamento, talvez nós tenhamos casamentos com mais sucesso, né? Casamentos mais longevos, como eram antigamente dos nossos avós, né? Casamentos que duravam aí literalmente a vida inteira. Por que os casamentos se desconstroem? Por que eles acabam, né? Porque muitas vezes o problema não está no outro, está em mim. Eu não consigo honrar como a Bíblia diz que eu tenho que honrar. Se eu não honro a minha esposa, Deus não ouve a minha oração. Tá tudo acabado, né? Se tem alguém, Deus não ouve a oração, eu não sei como é que uma pessoa consegue viver tranquilamente sabendo que Deus não a ouve. Ok, pessoal? Então, se você é marido, é esposa, você que tem um casamento, cuide do seu casamento, porque se você não tiver aí dentro do seu casamento alinhado com o seu marido, com a sua esposa, Deus também não ouve a sua oração. Beleza? Vamos lá. Tem mais uma questão aqui que a gente vai tratar que... Deixa eu ver se eu já falei desse. Não, ainda não. Acho que já. Lá em Isaías ainda, 59, capítulo 1, verso 3, diz assim, ó. Eu vou ler agora, eu li o 2, eu vou ler agora do 1 ao 3. Para vocês entenderem aqui. Porque de repente você pode me perguntar assim, poxa, então Deus não ouve a oração de ninguém, porque todo mundo ou é arrogante, ou é pecador, ou é prepotente, ou é vaidoso, ou, né, não está bem no casamento. Se os pastores ensinassem isso em suas igrejas, nós teríamos casamentos mais sólidos. Mas vamos lá. Isaías 59, do 1 ao 3. Diz assim o texto. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo ou tão surdo para que não possa ouvir. Mas, aí ele explica, que é o texto que eu já li. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Então o que ele está dizendo? Deus não está ouvindo? Não é porque Deus não quer. Deus não está salvando? Não é porque Deus não quer. É porque os seus pecados afastam vocês da presença de Deus e por isso ele não os ouve. Pois as suas mãos estão cheias de sangue, os seus dedos cheios de culpa, os seus lábios, olha só, de quem Deus não ouve a oração, os seus lábios falam mentiras, a sua língua murmura palavras de impiedade, palavras maldosas. Olha o que ele diz aqui o texto, ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. O que é isso, né? Por exemplo, vou usar o exemplo aqui do casamento, né? Ninguém vai chegar lá diante do juiz, ou diante do pastor, ou diante sei lá de quem for, e dizer assim, olha, eu preciso me divorciar da minha esposa. Imagina você conversando com o teu sogro, né? Você, ou com o teu pastor, já, ô pastor, ô sogro, olha, eu preciso me divorciar da minha mulher. Certamente você vai dizer que a culpa é toda dela. Você vai dizer, não, porque ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. E a esposa, a mesma coisa. A esposa vai dizer, não, olha, pastor, eu quero me separar, mãe, eu vou embora, eu quero o divórcio, porque o meu marido é isso, meu marido é aquilo e aquilo.
será que nós não estamos exatamente nessa condição aqui que a Bíblia está dizendo? Olha só, ninguém pleiteia a sua causa com justiça. Porque talvez, se nós fôssemos mais justos, ou pelo menos, nunca vi ninguém vindo dizer, olha, eu vou me separar porque eu não valho nada, eu vou me separar porque eu não presto, eu vou me divorciar dela porque eu sou isso, isso, isso e aquilo. A impressão que a gente tem é que sempre a culpa é do outro, né? Ou quem é aqui o funcionário que vai chegar lá na empresa e dizer para o seu patrão, patrão, olha, eu adoro trabalhar aqui na empresa, mas eu vou parar de ficar dando atestado aqui, atestado falso, eu vou parar de passar no médico e inventar história lá, então eu queria que o senhor me demitisse aqui, porque realmente, né, eu não mereço trabalhar, eu fico enrolando, o tempo que eu tenho de trabalho hoje, eu gasto aqui 40 minutos, 1 hora no WhatsApp, né, no celular. Quem é que vai pleitear a sua causa com justiça? Quem vai chegar no patrão e falar a verdade? Quem é que vai fazer uma defesa com integridade daquilo que de fato é? Então é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, ó, quem está fazendo o certo? Vocês são tudo hipócrita, na verdade. Então, quer dizer, qual é esse grupo aqui? Eu não sei se eu já falei com esse tema de hipócrita, mas é a hipocrisia das pessoas. Deus não ouve a oração de quem fala mentira, de quem tem a língua que murmura palavras ímpias. Deus não ouve aquele que não pleiteia com justiça. Deus não ouve quem não faz as coisas com integridade. Você já ouviu alguém chegando lá para pedir a conta, ou então um patrão dizendo, ó, não, isso é tão legal que eu vou ter que te mandar embora e vou pagar todos os seus direitos, né? Eu conheci pessoas trabalhando em empresas que, quando foram demitidas, o patrão olha e diz assim, ó, vai buscar o seu direito. Mas como assim? Você não vai? É assim mesmo. Então, quer dizer, nem de um lado nem de outro, né? Um esposo não vai chegar, um filho não vai dizer, pai, eu preciso ser repreendido porque eu errei, né? Pai, sei lá, eu menti, ou eu não me empenhei, ou eu... sei lá, assumir a responsabilidade, né? Quem de nós vai assumir a responsabilidade? Então, este grupo de pessoas, né? Deus está dizendo, olha, a mão do Senhor não tá encolhida para nos salvar. Deus quer salvar ainda, né? Olha que interessante. Então, de repente, se você é uma pessoa que de repente se identificou com alguns dos grupos que nós citamos aqui, de repente você tem uma personalidade ou uma característica, um traço de personalidade dessas que a gente citou aqui, né? E de repente, poxa, para mim não tem jeito. Então, não, tem jeito. Qual é a questão? A questão é que a gente precisa se organizar. Olha ainda, não acabou não. Olha, Deus diz assim, olha, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam o rosto dele. Por isso ele não vai ouvir vocês. Por isso o quê? Porque vocês falam mentira, porque suas mãos estão manchadas de sangue, porque vocês falam palavras ímpias, porque ninguém pleiteia com justiça, porque ninguém faz uma defesa com integridade e porque vocês apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas, elas são exatamente isso. Elas se apoiam em argumentos vazios para dizer que elas não vão conhecer Deus, que é uma das coisas que a gente tratou aqui. Elas vão dizer que elas não conhecem as Escrituras por algum motivo, algum argumento vazio, mas é também uma questão que nós tratamos aqui, né? Se você não viu, tá pegando, chegou agora, volta o vídeo do começo, você vai entender aí os tipos de pessoas que Deus não ouve a oração. Deus não ouve a oração de muita gente. Né? Tem muita gente que está vivendo, inclusive, enganado. Tem muita gente que acha que tem uma relação com Deus à distância ou uma relação verbal. Né? Deus não é uma resposta de uma confissão positiva. As pessoas, às vezes, têm uma declaração, uma afirmação, né? Então, quer dizer, estão mais para uma prática de neurolinguística do que para uma vida prática com Deus real. E é isso que a Bíblia está tratando. Então, como é que a gente altera isso? Né? Como é que a gente pode mudar isso? Então, primeiro, Deus está pronto para te salvar. Deus está pronto para te ouvir. O que você precisa fazer? Você precisa deixar de ser mal, você precisa deixar de falar mentira, você precisa deixar de ser grosso no casamento, você precisa deixar de murmurar, você precisa começar a fazer as coisas com justiça, você precisa ter integridade nos seus discursos, nas suas defesas. Né? Você precisa ter argumentos sólidos, argumentos baseados em conhecimento, em verdade e não em mentiras. E a gente precisa parar de conceber maldade. A gente precisa parar de gerar iniquidade. A gente precisa começar a gerar bondade. Né? A gente precisa começar a gerar resultados positivos, dignos de alguém que de fato aí conhece a Deus. E talvez no final agora do programa você esteja se perguntando aí, então quem Deus ouve? Eu acho que todo mundo está dentro disso de alguma forma. Eu vou responder a você com as Escrituras. João 9,31, está escrito assim:
Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Olha só que extraordinário. Então, quer dizer, a impressão que a gente tem quando começa a ler, e eu peguei apenas aqui 5 ou 6 grupos de pessoas. A Bíblia trata aqui, tem mais de 100 versos dizendo ou explicando que Deus não ouve orações. Tem outros, é claro, que vai dizer, mas Deus não ouve, Deus ouve oração, Deus não recusa um coração contrito, é verdade. Mas o que nós estamos tratando? Que há um grupo de pessoas, e você pôde acompanhar comigo aqui, que é um grupo bem significativo, que talvez se você não faça parte dele, um amigo seu faça, um parente seu faça. Muita gente talvez faça parte desse grupo. E dá quase a gente a entender que, poxa, se é dessa forma, Deus não ouve ninguém. Não, Deus ouve alguém. Quem é que Deus ouve? Está aqui, João 9,31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. E esse é um tema para um próximo programa. O que é fazer a vontade de Deus, né? O que é estar na vontade de Deus? O que é ser alguém que teme e faz a vontade de Deus? Talvez esse seja o tema do próximo programa. Mas eu quero só recapitular com você aqui rapidamente, né? Quais os grupos? Qual era a pergunta inicial, né? Deus ouve as orações? Deus ouve a sua oração? Deus rejeita orações? Nós vimos que Deus rejeita as orações do povo que recusa o conhecimento, dos ignorantes que ignoram a sua palavra, dos hipócritas que fazem o mal e vão na maior cara de pau orar a Deus e Deus não responde. Nós vimos que Deus não responde o arrogante, o pecador, Deus não ouve o cônjuge que não honra a sua esposa e Deus está pronto para salvar se você abandonar o seu mau caminho, parar de gerar maldade, gerar bondade e, obviamente, andar ou praticar a vontade de Deus. Ok, pessoal? Então, esse foi o tema dessa noite, este foi o programa Voltando à Base desta quarta-feira e, como sempre, se este assunto foi importante para você, clareou a sua mente, se trouxe conhecimento para você, lembra do conhecimento, hein? Já tratamos aqui. Mas se esse tema trouxe bastante conhecimento para você, se você acha que vai ser útil na vida de alguém, se você acha que vai ser útil na vida da tua igreja, peça ao teu pastor que passe o programa na EBD, peça, né, compartilhe o link com os teus amigos, com os teus parentes, e eu tenho certeza que muita gente poderá literalmente, né, abandonar o seu mau caminho e se entregar ao Senhor e passar a ter a sua oração ouvida. Quer ouvir ao Senhor? Tema Ele e pratique a sua vontade. Ok, pessoal? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação aqui. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E fica aqui o meu abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser e se Ele não voltar. Um abraço e até mais.